Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho e auditor de SGI, consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado. Meu foco com este canal é te ajudar, facilitar o seu dia a dia nas questões de implantação e aplicação de normas, requisitos, procedimentos, instruções, enfim, tudo aquilo que envolve a gestão da segurança do trabalho. E falando em gestão de segurança do trabalho, né, no vídeo passado vocês viram aí uma norma que parece bem simples, mas tem todo o fundamento dentro do ambiente de trabalho, ou seja, ela dá base para que possamos olhar para situações de ambiente, de condições de ambientes dentro das nossas empresas. E o foco dela não é só na área produtiva, onde é realizada a atividade propriamente de confecção de um produto ou da prestação do serviço. Não, ela está olhando para todas as questões dentro para todas as questões, para todas as áreas onde tem uma atividade laboral. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai olhar para uma norma que também não é muito comentada, mas é fundamental para que possa ter uma atividade sendo realizada de maneira segura e saudável. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para esclarecer um pouquinho e melhorar o seu conhecimento, relembrar alguns conceitos e aplicar no seu dia a dia. A norma que a gente vai tratar hoje, que a gente vai conversar hoje, é a norma que fala de condições sanitárias, né? A NR 28, ou desculpa, a NR 24, onde a gente vai falar das condições das realizações da atividade, condições da atividade não, das condições sanitárias dentro do ambiente de trabalho. É muito importante porque nós tínhamos até antes de algumas revisões, a NR18 trazendo todas as especificações de ambiente de cozinha, de alojamento, de vestimenta, de tudo, né? E se você olhar hoje na NR18, a gente não tem isso tão bem detalhado, né? Não está mais na NR18. E sim está aqui na NR24, onde fala das condições sanitárias. E quando a gente fala de condições sanitárias, ela se torna extremamente importante, porque se você, e quando você fizer essa leitura, e eu recomendo que você faça a leitura dessa norma, você vai olhar que ela detalha cada situação, cada ambiente, de maneira a atender às condições sanitárias de uma organização. Então, ali nós vamos falar de componentes sanitários, então vaso sanitário, mictório, entre outras situações. Nós vamos falar de vestiários, nós vamos falar de locais de refeições, nós vamos falar das cozinhas, como que deve ser, do alojamento, das vestimentas de trabalho, basicamente, e aí depois a gente vai falar ainda das condições, nos seus anexos, das condições sanitárias do shopping, do trabalhador externo de prestação de serviço, aquele que está na rua, quais as condições sanitárias mínimas que ele deve ter. E para fechar, a NR tem também as condições sanitárias para o conforto dos trabalhadores em transporte público, rodoviário, coletivo, urbano e de passageiros em atividade externa. Então ela vai olhar para as atividades que são desenvolvidas, para todas, e vai determinar quais são as condições sanitárias que devem ser atendidas para que você possa desenvolver uma atividade de forma segura e saudável para os colaboradores e que aí não tenha nenhum acidente, nenhum afastamento. Afinal de contas, quando a gente faz gestão de segurança do trabalho, a gente está olhando e está com foco nas questões de prevenção de acidentes, de doenças, enfim, tudo aquilo que a gente já fala, mas é importante reforçar. Obviamente, não dá para a gente trabalhar tudo, toda a norma dentro de um vídeo, ele fica muito extenso. Eu vou hoje olhar basicamente para as questões do anexo 1, que fala das condições do trabalho em shopping center, que eu acho que é importante a gente tratar disso, né, nesse momento, olhar para isso, visto que a gente não tem aí, normalmente, né, pelo menos a minha experiência, é que a gente não se atenta tanto a essas condições dentro dos shopping centers, mas que é relevante, que precisa ser tratado, e você que está dentro do SESMIT precisa olhar para essas condições.
E aproveitando, né, que a gente não vai falar da norma toda, deixa aí no comentário o que você queria, o que você quer saber sobre essa norma, o que a gente quer, o que você quer discutir sobre essa norma, que é importante. E aí, de repente, eu faço um vídeo falando de outros itens dessa norma. Afinal de contas, são condições sanitárias, são condições de saúde para o colaborador. Bom, então vamos dar uma olhada lá no que diz o anexo 1, referente às condições sanitárias dos trabalhadores em shopping centers. Então, mostrando para vocês aí o texto da NR. Opa, esse aqui não, esse. Trazendo o texto da NR, né, então as condições sanitárias e conforto no local de trabalho. Ressaltando aqui, né, nós estamos num período de transição, de mudança de normas muito significativo. Né? Então, desde 2019, com as questões do Programa de Gerenciamento de Risco, do Gerenciamento de Risco Ocupacional, estão acontecendo diversas atualizações das normas regulamentadoras, que eu acho que é muito positivo. Né? Fazia um tempo que a gente não tinha uma revisão tão densa dentro das normas regulamentadoras. Então, eu olho isso de uma maneira muito positiva, afinal de contas, se coloca em discussão o que estava sendo feito e o que tem de tecnologia hoje, o que pode ser atualizado, qual é a realidade do Brasil hoje no momento das atividades, no momento olhando para a segurança do trabalho. Obviamente, tem algumas alterações que deveriam ser realizadas e acabam não sendo colocado em prática por N motivos, eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu acho muito positivo esse olhar, colocar em discussão essas normas regulamentadoras, onde estavam muito tempo paradas. Né? Se você pegar aí, mesmo o caso da NR 24, de condições sanitárias, nós temos uma portaria que foi colocada em 93, né? Então, praticamente aí quase 2003, 10, 2013, 20, mais de 20 anos depois, quase 30 anos depois, a gente está aí discutindo, a gente está falando aí da atualização das condições sanitárias. Então veja a importância desse bate-papo e o quanto isso está sendo relevante para nós. Bom, falado isso, discutido isso, mostrado isso para vocês, tem todo uma coisa muito legal também que eu vi, né? Nós estamos aí tendo uma padronização das normas regulamentadoras, onde a gente coloca, onde eles estão começando a colocar o sumário. Então, do que fala? Quais são os itens, né? Isso tem muito característica da gestão da ISO, né? Então, esse é outro ponto muito positivo dentro das normas regulamentadoras. Então, como eu falei para vocês, instalações sanitárias, componentes, vestiários, locais de refeições, cozinhas, alojamentos, enfim, vestimento de trabalho, tudo isso para que você possa entender minimamente qual é a condição que o seu trabalhador tem que, condição sanitária que o seu trabalhador tem que ter para poder desenvolver a sua atividade de forma segura e saudável. Vou passar rapidamente aí. Então, ó, veja só, né? O lavatório deverá ser tipo individual, com calha e tampo coletivo, com várias cubas, possuindo torneiras, sendo que cada segmento de 60 centímetros corresponde a uma unidade a fim de dimensionamento do lavatório. O lavatório deve ser provido de material ou dispositivo para limpeza, enxugo e secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. Olha só a importância disso, né? Nós estamos falando de lavatório. Olha como é que é um item tão importante, né? E ele dá claramente como deve ser, né? Então, como que eu considero um lavatório? 60 centímetros. Cada 60 centímetros é uma unidade. E temos que ter aí toalhas descartáveis, né? Não podemos aí utilizar, de repente, toalha de pano, ou mesmo que tenha toalha de pano, não pode ser um uso coletivo. Então, detalhe dessa norma regulamentadora da NR24, quando a gente fala de condições sanitárias. Chuveiros, armários, você vai ter a descrição de todas elas, enfim. É muito importante a gente olhar para tudo isso. Cozinha, como que deve ser, os alojamentos, enfim, todas as questões aí que eu, como eu falei no vídeo, recomendo que você dê uma olhada com carinho para esses itens, né? Porque ali vai ter dimensão, quantidade, como que deve ser, enfim, todas essas questões aí. Deixe seu comentário, né? Caso você queira saber um pouco mais dessa norma, a gente
faz um vídeo, eu faço um vídeo para vocês para a gente discutir. Vou falar de uma maneira bem rápida. Então, olhando para as condições sanitárias de conforto nos trabalhadores em shopping center, ela vai trazer no primeiro item aí o que se considera shopping center, né? Espaço planejado sobre uma administração central sujeito a normas contratuais padronizadas, procurando assegurar aí a convivência integrada, composto por estabelecimentos como lojas de qualquer natureza, quiosques, lanchonetes, restaurantes, salas de cinema e estacionamentos destinados à exploração comercial e à prestação de serviço. Então, o que se considera shopping center? Isso daí, um lugar onde você tem uma administração, uma convivência integrada com com várias lojas destinado a questões comerciais. Então, tanto a parte de quiosques, lanchonetes, lojas de bens materiais, lojas de serviços, salas de cinema e estacionamento. Então, tenha isso em mente, né? Gustavo, parece meio básico isso, mas é sempre importante reforçar. Eu costumo dizer, e eu escutei aí, que o óbvio tem que ser dito. Então, quando a gente fala do óbvio, a gente tem que reforçar isso dentro da segurança do trabalho. Falei em outros vídeos e reforço aqui, quando a gente fala, conscientiza, orienta, a gente está criando ou pelo menos direcionando para uma cultura voltada para a segurança do trabalho. Então é importante a gente ter isso. Depois ele vai trazer: a administração é responsável pela disponibilização das instalações sanitárias, vestiários e ambientes para refeições dos seus trabalhadores e a dos trabalhadores dos estabelecimentos que não disponham de espaço construtivo para atender os dispostos desta NR em seus estabelecimentos. Então, muitas vezes, tem lá uma loja de roupa, uma loja de calçado que ela não consegue disponibilizar, não consegue atender a estrutura que esta NR solicita para as condições sanitárias. Então, a administração do shopping é responsável por disponibilizar essas condições, vestiários, locais de refeição, enfim, todas essas questões que nós acabamos de passar rapidamente por esta NR. Depois ela fala também que a administração central disponibilizará local para conservação, aquecimento da alimentação trazida dos trabalhadores, bem como para a tomada de refeições. A administração central disponibilizará vestiário para a troca de roupa dos trabalhadores, usuários dos quais são exigidos o uso de uniforme e vestimentas de trabalho, bem como de guardas para a guarda dos seus pertences. E também estabelecimento referidos no item 1 ficam dispensados os itens relativos às instalações sanitárias, vestiários e locais para refeições, desde que os trabalhadores possam utilizar as instalações sanitárias da praça de alimentação ou outro espaço destinado a este fim, conforme estabelecido nesta norma. Então, reforçando aí para vocês uma norma importantíssima, ela vai trazer todas as características e tem alguns detalhes aí com relação aos shopping centers que você deve dar uma olhada, deve dar uma pensada aí para a aplicação da norma. Então, a administração do shopping center aí tem algumas obrigações. Muitas vezes a gente acha que não, mas que sim, ele deve prover aí de alguma forma essas condições mínimas para a realização das atividades dentro dos shopping centers, e as suas lojas também devem atender em conjunto com o shopping center. Era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, esclarecer um pouquinho dessa norma. Reforço, faça a leitura da NR24, ela tem uma riqueza de detalhes muito bacana para você trazer aí o conforto para a realização das atividades e condições sanitárias dentro do seu ambiente de trabalho, que devem ser atendidos e que vai fazer toda a diferença na gestão da segurança do trabalho. Não é simplesmente você se preocupar com EPI, com proteção de máquina, com proteção ao colaborador, olhar para a NR33 e 28, e 35 e 18, que são normas mais profundas dentro dos segmentos que elas estão destinadas e que são extremamente importantes, mas aqui a NR24 também
tem a sua importância e a sua relevância para que você possa ter uma gestão eficaz com foco na eficiência. Eu fico por aqui, mais uma vez eu deixo para vocês aí indicações de curso para você melhorar o seu conhecimento, está aqui na descrição. Dê uma olhada, inclusive nas minhas redes sociais, além dessa aqui que eu tenho os vídeos aqui com vocês. E deixa o seu like, deixa o seu comentário, importante, eu disse isso durante o vídeo. Se caso você não é inscrito, é a primeira vez que está passando aqui, se inscreva no canal. Eu tenho sempre como foco distribuir esse conhecimento, facilitar o conhecimento, fazer essas discussões para que você possa melhorar cada dia mais. É esse o meu objetivo. Então, aproveite o conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo.